Assuncionistas, uma formação para a vida e a missão. A nossa congregação dos Agostinianos da Assunção conta com você. 175 anos após a sua fundação, nossas necessidades ainda são numerosas. A nossa igreja e as sociedades estão atravessando um período de grandes mudanças. A nossa congregação enfrenta ela própria importantes desafios, mas também novas oportunidades. Como você irá responder a estas novas necessidades de missão, mantendo-se fiel ao que foi o espírito e o coração do nosso fundador, o Padre Manuel Dalzon? A congregação já conta com você, jovem assuncionista em formação. A formação prepara-o hoje para responder às necessidades de amanhã. Certamente, o nosso futuro está inteiramente nas mãos de Deus, mas a missão já é da nossa responsabilidade. Assim, durante a sua formação, cada religioso assuncionista é convidado a considerar a sua resposta particular aos apelos de Cristo e da Igreja, estabelecer a ligação entre a sua vocação e a missão da congregação, integrar na sua própria vida religiosa as necessidades e prioridades que os nossos capítulos identificaram. Esta breve apresentação delineia algumas das nossas prioridades. Mas primeiro, uma observação geral relativa à formação. A formação assuncionista é uma formação integral e, portanto, diz respeito a tudo que somos, humano, espiritual, apostólico e acadêmico. O seu objetivo é permitir-nos responder individual e coletivamente os apelos da nossa igreja e da sociedade. O seu objetivo é permitir-nos avançar juntos na implementação das grandes orientações da congregação. Portanto, aqui, neste vídeo, estão algumas das missões essenciais que poderiam ser suas na Assunção, de hoje ou de amanhã, assim como algumas perguntas para orientar o seu discernimento pessoal. Primeiro de tudo, precisamos de pastores que estejam à vontade com o povo de Deus, de religiosos assuncionistas que sejam bons párocos ou vigários das paróquias, que não se contentem em gerir o que já existe, mas que sejam verdadeiros líderes de uma igreja missionária, feliz por chegar a todos e a cada um, para fazer crescer a alegria, a caridade e a esperança onde eles vivem. Para tal, precisamos de pessoas que estejam próximas dos fiéis e das famílias. Estamos à procura de homens de serviço, oração e diálogo, que amem partilhar a sua fé, cheios de zelo apostólico nos lugares onde o Evangelho é esperado, homens em contato com os outros padres da sua diocese e ligados às particularidades das igrejas locais. Pároco em uma paróquia. Este chamado me diz respeito. Tenho o gosto de reunir o povo de Deus em torno de Cristo através da oração e da partilha da sua palavra. O campo do apostolado já é um lugar onde sei como devolver o que recebi durante a minha formação. Estou atento ao que acontece na vida das pessoas. Tenho tempo para relações livres e fraternais. Tenho o desejo de acolher a todos, quem quer que seja. Estou
à vontade com homens e mulheres de todas as condições, idades e sensibilidades? Será que aprendi a trabalhar com irmãos e irmãs, religiosos ou leigos em projetos comuns? Conciliar sem demasiadas dificuldades a vida comunitária e as exigências do serviço pastoral? Precisamos também de religiosos professores e educadores nas nossas escolas. O padre Dalzon compreendeu que a educação já preparava a igreja e as nossas sociedades de amanhã. Ele queria que todos os assuncionistas fossem educadores e pedagogos atentos. Ele também encorajou a vocação de ensino de alguns. O gosto dos assuncionistas pelo ensino encontra-se hoje em dia na maior parte das nossas visadoras, tal como as religiosas da Assunção ou as oblatas da Assunção. Nós prosseguimos esta bela missão de uma congregação que nasceu numa escola. Professores nas escolas ou universidades. Este chamado me interessa? Levo os meus estudos a sério, comprometendo-me num assunto ou disciplina em particular? Será que tenho o desejo de ensinar e, assim, oferecer o melhor de mim para que os jovens possam realizar os seus planos, contribuir para o bem da sua sociedade ou realizar os seus sonhos? Serei eu um exemplo para os jovens? Estou feliz por alcançá-los todos os dias para os orientar, para os abrir à presença de Deus nas suas vidas? Será que sei como testemunhar o Evangelho no meio deles? Serei eu capaz de equilibrar as exigências profissionais da vida de um professor com as da vida comunitária assuncionista? Precisamos de missionários para inculturar o carisma da Assunção e para desenvolver as nossas fundações. O coração do padre Dalzon era tão vasto como o mundo que ele conhecia no seu tempo. Ele amou a igreja generosamente, corajosamente, sem limites e sem egoísmos, tal como amou a Cristo. Hoje em dia, através dos meios de comunicação, as pessoas estão a tornar-se cada vez mais ligadas umas às outras. Estão ansiosos por aprender uns com os outros e por viverem melhor juntos. Mais internacionais, as nossas próprias comunidades estão a abrir-se a outros horizontes e a cultivar cada vez mais um espírito missionário. Qualquer que seja o seu futuro, todos os jovens religiosos assuncionistas serão chamados a viver a missão no seu país natal, ao viver com irmãos de outras províncias, ou fora do seu próprio país, indo ao encontro de outros irmãos de culturas diferentes e, por vezes, falando outras línguas. Alguns de vocês serão missionários, irão ao encontro de outras igrejas e serão acolhidos por outros povos. Missionário, este apelo me inquieta. Estou interessado numa cultura que não seja minha? Será que já investi na aprendizagem ou na melhoria das minhas competências linguísticas? E se já vivi numa comunidade internacional, qual foi a minha reação às diferentes formas de viver ou pensar? Será que me sinto próximo dos meus irmãos estrangeiros, curioso sobre o país de onde eles vêm? Terei sentido, portanto, um profundo desejo de descobrir a sua forma de acreditar ou de celebrar a fé? Precisamos de religiosos que estejam presentes no mundo digital e formados nos novos meios de comunicação,
Cristo é tão atraente hoje como era ontem, mas o Evangelho não é suficientemente proclamado àqueles que esperam algo mais das suas vidas. Atualmente, o som e a imagem fazem parte do nosso modo de comunicação. A imprensa, a rádio, o vídeo tornam-se meios para evangelizar, para denunciar a injustiça, para combater a ignorância e para corrigir os erros ou notícias falsas que desesperam e manipulam populações inteiras. Participar no mundo das mídias. Este chamado me inquieta. Desde o tempo do padre Emmanuel Dalzon, a Assunção tem estado sempre envolvida no mundo das mídias. Ao longo da sua história, a nossa congregação tem investido meios e homens na rádio, na imprensa e na edição. Os nossos irmãos mais velhos favorecem a competência e formaram irmãos capazes de trabalhar ao lado de outros profissionais leigos, jornalistas, editoras, editores, e tiveram o cuidado de os acompanhar na sua missão. O objetivo ainda hoje é o mesmo: fazer crescer a fé e a esperança neste mundo que tanto precisa do Evangelho. Na comunicação existe a palavra comunhão, na informação, a formação. Os assuncionistas sonham em ajudar a humanidade a crescer, em informá-la enquanto lhe transmitem o gosto do reino de Deus, o gosto da verdade, liberdade, justiça e paz. Precisamos de especialistas nos padres da Igreja. A nossa congregação tem uma paixão por partilhar a riqueza dos padres da Igreja, especialmente a genialidade de Santo Agostinho. Cultive este gosto por uma igreja que os padres souberam reunir, alimentar espiritualmente e proteger contra heresias e aberrações. Hoje, precisamos de irmãos que sejam capazes de transmitir toda a sabedoria dos primeiros séculos da Igreja, pois vemos nele um tesouro para o cristianismo, um recurso para o ecumenismo e uma base sólida para os desafios das nossas igrejas. Precisamos, portanto, de irmãos jovens bem formados em patrística. Eles nos ajudarão a apoiar a nossa missão no Oriente, as nossas novas fundações e a perseverar na nossa fidelidade à Igreja dos Padres, à Igreja de Cristo. Especialistas nos padres da Igreja. Este chamado me diz respeito. Tenho gosto por textos antigos, tenho gastado tempo para estudar latim e grego, outras línguas antigas. Que conhecimentos tenho do nosso patriarca Santo Agostinho? E o que é que ele me trouxe até agora? Haverá algum assuncionista que tenha despertado em mim este desejo de me colocar na escola dos padres? E quem ainda hoje me guia? Precisamos de irmãos que se especializem em exegese. Precisamos de religiosos que sejam apaixonados pela palavra de Deus, tanto que queiram estudá-la todo o tempo, ensiná-la e pregá-la incessantemente, ao ponto de fazer da Bíblia a base do seu ministério na Assunção. A Sagrada Escritura renova constantemente a nossa vida espiritual, mas também requer competências específicas em línguas antigas, em teologia, em pedagogia. Tais competências
levam anos a adquirir. Nunca é demasiado cedo para assinalar um interesse na Bíblia e para se preparar para a exegese. A transmissão das Sagradas Escrituras é um serviço que devemos às futuras gerações de assuncionistas, sejam eles ou leigos. Exegeta, este chamado me diz respeito? No decurso da história, a Assunção nunca esteve sem as Escrituras. Talvez seja a minha vez de aceitar o desafio. Tenho gosto pelos textos sagrados, pelo hebraico e grego. Que conhecimentos tenho hoje sobre a Bíblia? Será para mim a alma da teologia? Qual é o seu lugar na minha vida religiosa? Como é que alimenta a minha fé hoje em dia? Como é que inspira a minha visão do reino? Quem são para mim os assuncionistas que colocaram a palavra de Deus no centro da sua vocação e no coração da sua missão? Sou chamado a imitá-los para continuar a aventura com ou depois deles? Precisamos de irmãos que sejam capazes de nos esclarecer sobre o sentido da vida consagrada nos dias de hoje. Irmãos que estão prontos a reacender a chama no coração dos outros. Irmãos e irmãs, religiosos ou leigos, membros da aliança. Precisamos de irmãos que nos possam recordar regularmente o significado do nosso compromisso com a vida religiosa, o significado da nossa vida fraterna e comunitária. Irmãos que podem reavivar a nossa consagração ao Senhor através do seu acompanhamento espiritual, do seu sábio conselho, da sua pregação e da sua participação em capítulos locais, provinciais ou gerais. Com efeito, sem uma reflexão sólida sobre o sentido da nossa vocação ou dos nossos votos, a nossa vida religiosa torna-se monótona. A nossa vida comunitária acaba por se perder nos pormenores e os nossos próprios apostolados arriscam-se a tornar-se banais. Tornar-se um especialista em vida religiosa. Este chamado me inquieta. Será que tenho gosto pela espiritualidade e história da minha congregação? Tenho eu a preocupação de atualizar o nosso carisma na diversidade das nossas culturas e sociedades? Serei eu capaz de contribuir um dia para a formação de mestres de noviços e jovens assuncionistas? A minha alegria seria então transmitir ao maior número de pessoas os conhecimentos pacientemente adquiridos nos meus estudos, bem como a minha experiência concreta de vida religiosa apostólica. Precisamos de religiosos que sejam especialistas em ecumenismo e diálogo interreligioso. O capítulo geral de 2017, no número 14, dedicou tempo a detalhar esta nova direção da congregação. Sublinhou a importância do Islã hoje em dia. O diálogo interreligioso manifesta a nossa opção de articular a nossa fé na obra da unidade entre os homens, através do amor contra o medo do outro ou da violência, principalmente com os dois outros monoteísmos, judaísmo e islamismo, no Ocidente, na África, na Ásia e em países da Missão do Leste, Turquia, Terra Santa, com tradições budistas e confucionistas no Extremo Oriente, Vietnã, Coreia, e com crenças tradicionais africanas e malgaches. Tal diálogo começa na vida cotidiana,
começa com iniciativas comuns, mas por vezes também requer estudos especializados e competências a adquirir. Como especialista em ecumenismo e diálogo interreligioso, este apelo me preocupa. No intercâmbio com outros cristãos, cada um recebe do outro e aprende, inclusive a sua própria fé. O ecumenismo é indispensável para todos. É por isso que é sempre encorajado na Assunção, especialmente através de estudos especializados. Estou eu num país onde vivem outros cristãos ou possivelmente outros crentes? Poderia eu aprender com os outros e assim enriquecer a nossa fraternidade universal? Posso tornar-me uma ponte entre culturas, tradições e religiões? Para isso, devo estar suficientemente à vontade na minha própria confissão católica, ter aprofundado a minha própria fé e as nossas tradições e ter aceitado questioná-las no encontro com o outro. Precisamos de mestres de noviços para os ajudar a descobrir o carisma do Padre Dalzon, para amar a nossa congregação e para iniciar os mais jovens ao espírito da família da Assunção. Os mestres de noviços têm a bela missão de nos apresentar os escritos e obras do Padre Emanuel Dalzon, de contar a história da nossa congregação e a sua situação atual, de dar testemunho da sua alegria em viver a vida religiosa na Assunção, de encarnar o carisma e a regra de vida em nome do Superior Geral, que é o seu garante. Tenho gosto por orientação espiritual? Sinto-me confortável com os nossos textos fundadores, com uma vida humilde e estável, pontuada essencialmente pelas promoções dos irmãos que se sucedem no noviciado? Terei eu paciência suficiente para ouvir os jovens? E uma inesgotável reserva de esperança para fazê-los querer progredir enquanto ainda estão a crescer? Nas nossas províncias ou comunidades, precisamos também de ecônomos para gerir os nossos recursos e apoiar novos projetos. Precisamos de pessoas parcimoniosas, porque o autofinanciamento tornou-se necessário para garantir o futuro das nossas comunidades, para continuar os nossos esforços na formação dos jovens, para apoiar os nossos apostolados e para iniciar novos projetos. Precisamos de irmãos responsáveis, corajosos e inventivos, suficientemente abnegados e dedicados a cuidar dos outros. Irmãos que são capazes de ver mais à frente, de antecipar as necessidades sem esquecer os nossos irmãos idosos ou doentes. Precisamos de pessoas parcimoniosas, capazes de treinar os seus irmãos para melhorar a vida material das nossas comunidades em conjunto, religiosos que são solidários e que gastam o tempo, gastam seu trabalho em equipe. Pois a participação de cada um na vida econômica tornou-se uma das chaves para a nossa sobrevivência. Ecônomo, este chamado me interessa? Tem um sentido de organização? Estou disposto a participar em obras autofinanciadas? Tenho capacidade de gestão e contabilidade? Capacidade de relacionamento com outros e ideias para novos projetos? Tenho o desejo de promover o desenvolvimento local e o bem comum, uma paixão
pela justiça e equidade? A escassez dos nossos recursos é uma limitação desencorajadora ou um apelo para desenvolver o melhor de mim mesmo? Nas nossas casas de formação, teologia, filosofia, nas cifas, precisamos de formadores. Precisamos de formadores, filósofos e teólogos para orientar os nossos jovens irmãos na sua investigação acadêmica, para rever os seus escritos e para melhor os preparar para os exames acadêmicos, para ensinar nas universidades ou institutos de formação para onde os enviarmos. Tornar-se um formador ou teólogo significa aprender a orientar os jovens assuncionistas em formação, encorajando-os todos os dias para honrar o polo doutrinário do nosso carisma, promover a verdade que aproxima as pessoas e a caridade que une os nossos corações. Precisamos de formadores e teólogos para ajudar os nossos irmãos e irmãs a olhar para o mundo e para os homens e mulheres do nosso tempo com fé, caridade e esperança, para que possam proclamar apaixonadamente o reino de Deus e sabiamente proclamar a sua obra de salvação no mundo de hoje, para pregar o Evangelho na sua cultura e história, para alimentar a sua fé e oração, enquanto acompanham as alegrias e sofrimentos de cada pessoa. Formador ou teólogo, este chamado me preocupa? Estou suficientemente à vontade com o estudo? Tenho gosto pela leitura e pela escrita? Será que tenho a paixão de transmitir os meus conhecimentos? Por quais campos da teologia ou da filosofia me sinto particularmente atraído? Posso prever a minha vida religiosa e apostólica através de uma vida acadêmica e do papel do professor? A teologia ou filosofia tem algo a ver com a minha vida como discípulo de Jesus e com a minha maneira de ver o ministério ordenado na Assunção? Trabalhar para lhe oferecer uma formação integral assuncionista. Esta é uma das nossas prioridades. A congregação já conta muito com você para continuar a sua missão. 175 anos após a sua fundação, as suas necessidades ainda são numerosas, e isso é um bom sinal.